Bom dia! Bom dia, fevereiro. Bom dia, quarta-feira. Hoje eu tô aqui para falar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom dia, pai, para trazer o desafio de fevereiro. Bom dia, meu amor. Enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou terminando de me preparar. Que hoje foi corrido. Bom dia, Bruna, que bom te ver. Hoje o conteúdo da live é com base em um livro que eu gosto muito, que eu uso muito e por isso até que eu me atrasei aqui para a live, porque o conteúdo do livro é tão bom que é difícil de selecionar o que trazer para cá. Então hoje é uma live de muito conteúdo. Deixa eu colocar o título dela aqui. O livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Serve para a vida, serve para o trabalho. Aí. Bom dia, Danila. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, Anne. Legal. Aí, fixei. Então, gente, começando fevereiro, né, janeiro, eu fiz um desafio. Esse ano eu tô fazendo um desafio por mês, que é pra gente se manter em movimento ao longo do ano, não se movimentar só no começo do ano, que é o que a gente naturalmente já faz. Né? Então, o desafio de janeiro foi o desafio da ordem na vida, pra gente começar o ano colocando as coisas em ordem, organizando, se desfazendo daquilo que não precisa mais. E o desafio de fevereiro, que eu tô falando aqui hoje com vocês e propondo para vocês, é o desafio dos hábitos. Então, o meu convite para fevereiro é você olhar para 3 hábitos que você já tem e quer ganhar consistência e 3 hábitos que você quer criar. E para ajudar vocês, eu tô fazendo essa live hoje e eu criei também uma ferramenta que se vocês comentarem aqui na live ou na gravação consistência, vocês vão acessar uma aula minha. Eu vou falar aqui sobre criação de hábitos, como que a gente cria, o que que nos atrapalha, por que que às vezes é fácil, às vezes é mais difícil. Bom dia, Rô. Só que nessa aula eu realmente mastigo, eu dou um tutorial ali para você conseguir criar novos hábitos, tá? Então se vocês fizerem esse comentário, vocês vão acessar esse conteúdo. Gente, quem tá entrando, vou pedir para vocês fazer os alinhamentos, né, de começo de live. Para vocês convidarem, né, mandarem para pelo menos 3 pessoas, eu vou mandar aqui também, para estarem aqui com a gente. 1, 2, 3. E também, sempre que eu falar alguma coisa que fizer sentido para vocês, interajam, comentem, façam perguntas, aproveitem que a gente tá aqui no ao vivo e mandem coraçãozinho, porque o coraçãozinho ajuda o Instagram a entender esse conteúdo como relevante e a mostrar para mais pessoas. Sem interação, o Instagram entende que esse conteúdo não é relevante e não mostra para mais pessoas. Bom dia, Edi Carvalho. Certo? Então, esse é o desafio de fevereiro, né? O desafio de criar novos hábitos, de ganhar consistência. E ganhar, como é que a gente vai ganhar consistência? A gente tem que ter muito cuidado, porque cada vez que a gente toma uma decisão na nossa vida, a gente confia demais na força de vontade. E o que vai nos fazer incorporar um hábito novo, ser consistente, ser constante naquilo que vai nos levar aos resultados que a gente busca, é a gente viver o processo, e o processo é feito de aprendizados, e para aprender com o que está acontecendo, a gente precisa de avaliação, a gente precisa se autoavaliar. Bom dia, Camila, que bom ver você aqui. Bom dia, Denise. Eu tô no grupo da Camila de emagrecimento, eu ia postar lá agora cedo a live, não deu tempo, mas que bom que você tá aqui. Então, essa é a proposta desse mês, tá? De olhar para os hábitos, de criar hábitos. Então, esse conteúdo de hoje é especialmente relevante para você que quer ser uma pessoa mais produtiva, para você que é uma pessoa que já se sente produtiva, mas que quer produzir mais resultados, porque ser ocupado e ser produtivo é diferente, né?
Para você que vê que é uma pessoa ocupada, que é comprometida, mas que às vezes tá se sentindo estagnada mesmo assim, tá? Então a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o que é ser produtivo e o que é ser improdutivo. Ser improdutivo não é ser uma pessoa que não faz nada, uma pessoa à toa. Bom dia, mãe. Ser improdutivo é não fazer tanto, é não produzir tanto resultado. E às vezes a pessoa faz muita coisa, mas não produz resultado e não tem clareza de por que não produz resultado. Inclusive, aqui nos atendimentos eu percebo muito isso. Pessoas que geralmente têm uma vida muito atarefada, muito corrida, não necessariamente são as mais produtivas. As mais produtivas são aquelas que são organizadas, que têm objetivos claros, prioridades claras, e fazem o que tem que ser feito e não perdem tempo com o que não tem que ser feito. E tudo isso a gente vai falar aqui no decorrer. Então, para a gente identificar primeiro sobre será que eu estou sendo uma pessoa produtiva, será que eu não estou sendo uma pessoa produtiva, a gente tem que pensar no que é ser uma pessoa produtiva. E o que é ser uma pessoa produtiva? Nós temos 4 tipos de atividades que nos envolvem no dia a dia. Isso foi criado por um autor chamado Eisenhower. Ele criou uma matriz que é um quadrado dividido em 4 partes. Uma parte são as atividades urgentes. Quais são as atividades urgentes? São aquelas que a gente precisa fazer e precisa fazer imediatamente. Então ela tem que ser feita e tem que ser feita naquele momento. Do lado da urgente tem a importante. Importante é aquilo que a gente tem que fazer, mas a gente tem prazo para fazer. Então precisa ser feito, mas não precisa ser feito agora. E embaixo tem aquelas atividades que não precisam ser feitas, ou porque elas são delegáveis e podem ser feitas por outras pessoas, não precisam ser feitas por nós, ou elas são desnecessárias, são distrações, são atividades menos produtivas, são às vezes um método ultrapassado de produzir aquele resultado e são coisas que a gente precisa limitar. Então, quanto mais eu sou uma pessoa produtiva, mais energia eu gasto no quadrante daquilo que é importante, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que vai me dar os resultados que eu quero, mas que ainda não se tornou urgente porque eu não procrastinei, não deixei para a última hora e não fiquei sobrecarregada com todos os outros tipos de atividade. Atividades delegáveis, atividades desnecessárias. Então, para eu ser eficiente, eu preciso primeiro fazer o que precisa ser feito antes que isso se torne urgente, não deixar as coisas se acumularem e eu estar sempre lá apagando incêndios. Quanto mais eu sou uma pessoa que está sempre apagando incêndios, isso quer dizer que eu tenho questões de produtividade, que eu não sou uma pessoa tão produtiva assim. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Vocês já estão conseguindo se localizar entre mais ou menos produtivas? Então, quanto mais a gente está no piloto automático, fazendo tudo, dizendo sim para tudo, centralizando tudo, não pedindo ajuda, querendo tudo do nosso jeito, no nosso tempo, mais a gente se sobrecarrega de coisas desnecessárias, mais a gente é interrompido o tempo inteiro, mais a gente começa tudo ao mesmo tempo e não termina e se perde no meio do caminho. Então a gente precisa de organização, de ter prioridades claras, de ter essas rotinas, de vez em quando olhar para o que eu preciso, o que eu quero, né, da minha vida. Para eu ter o que eu quero da minha vida, o que eu preciso fazer nesse ano? E para eu ter o que eu quero fazer nesse ano, o que eu preciso fazer nesse mês? E para eu conseguir fazer o que eu quero nesse mês, o que eu preciso fazer nessa semana? Então, não adianta nada a gente ser pessoas produtivas se a gente não tem objetivos claros, porque daí a gente está produzindo para quê? A gente está produzindo para chegar aonde? Para produzir qual resultado? Né? E aí não faz sentido eu ser uma pessoa tarefeira, mas que eu tô às vezes só atendendo demanda dos outros. Eu tô só atendendo expectativa dos outros, porque, gente, eu sempre vou voltar para isso. Vai chegar num futuro em que eu vou olhar para trás e vou pensar, eu fiz o que eu queria, eu alcancei os resultados que eu queria, eu sou hoje uma pessoa realizada, eu me tornei hoje uma pessoa realizada ou não?
Ou eu deixei os meus vícios me pararem, eu fiquei atendendo a expectativa dos outros, eu fiquei me perdendo em distrações. Eu não cultivei as minhas habilidades relacionais e com isso eu me sobrecarreguei o tempo inteiro. Onde que eu estou? E aí, assim, por mais que eu sugiro que vocês, né, a partir dessas perguntas, será que eu tô sempre apagando incêndio? Será que eu tô sempre começando tudo ao mesmo tempo e acumulando tarefa? Será que eu não tô fazendo alinhamentos com as pessoas e tô sendo interrompido o tempo todo, eu tô disponível o tempo todo e com isso eu não consigo fazer uma coisa de cada vez e sentar e fazer e terminar o que eu comecei? Será que eu sei delegar, eu sei flexibilizar, eu sei confiar no outro e deixar que não seja feito tudo do meu jeito e no meu tempo para que eu não me sobrecarregue e o outro realmente me ajude? Será que eu tenho me comunicado com o outro de maneira a deixar as minhas expectativas claras para que ele saiba o que é esperado dele e me ajude de verdade? E será que eu tô passando tempo demais fazendo coisas desnecessárias? Será que eu não tenho me organizado para eu poder fazer uma coisa só de cada vez? Será que eu não tenho me posicionado para colocar limite nas pessoas e eu não precisar ficar à disposição delas o tempo inteiro, sendo interrompido o tempo inteiro e gerando uma carga mental muito alta para mim? Perceba qual que é o seu maior desafio nesse momento e o que você pode fazer, porque para eu tomar boas decisões, eu preciso ter clareza de onde eu tô errando, do que eu preciso melhorar. Só que além dessas perguntas, né, e eu acho importante que você faça essa autoavaliação, é importante às vezes uma ferramenta ou digital ou no papel. Por quê? Porque o que acontece aqui no atendimento? A pessoa chega para mim com uma impressão sobre o quão produtiva ela é. Só que daí chega na hora dela fazer uma ferramenta de autoavaliação, a ferramenta mostra outra coisa. Então tem gente que por vício emocional se acha improdutiva, mas faz muita coisa, produz muito resultado, às vezes já tem muito resultado na vida, já tem muita satisfação, mas nunca se apropriou porque ainda está em algum vício, alguma postura da infância, às vezes esperando que alguém diga, olha, você tá indo bem, porque aquela pessoa não tem clareza. Então isso é uma coisa que acontece aqui. E outra coisa que acontece é a pessoa ter certeza que ela tá dando tudo de si, que ela é muito produtiva, e aí a partir de uma ferramenta de autoavaliação ela percebe que na verdade não, que na verdade ela procrastina bastante, ela se distrai bastante, ela é muito desorganizada, ela começa várias coisas, não termina, ela é interrompida o tempo inteiro, ela tá no caos e apagando incêndio. Quanto mais eu tô no caos e apagando incêndio, quer dizer que eu não estou agindo na hora que eu tenho que agir, quer dizer que eu não estou me posicionando e direcionando a minha vida para a direção que eu quero, eu tô deixando que a vida me leve, e aí eu não sei para onde que eu vou chegar e se eu vou ficar feliz com isso, tá? Tá fazendo sentido até aqui? E como é que nós criamos novos hábitos? Antes de eu chegar nos 7 hábitos, eu vou fazer uma grande introdução aqui para por último a gente chegar nos 7 hábitos, porque produtividade é muito mais uma questão de mentalidade do que a tarefa que a gente faz. Todo mundo tá fazendo tarefa, mas com que mentalidade, com que postura eu tô fazendo a tarefa, né? Então, como é que a gente vai criar hábitos? Primeiro de tudo, o que são hábitos? Hábito é tudo aquilo que já está tão incorporado no nosso comportamento que a gente já faz de forma automática. Nós não passamos a maior parte do tempo no cérebro racional, no cérebro que a gente, né, nesse circuito que a gente usa na hora de tomar uma decisão. Então, na hora de tomar uma decisão, eu penso no que eu quero, eu penso no que é certo e errado, eu penso no que é bom ou ruim. E aí eu tomo uma decisão, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou realizar meus sonhos, eu vou me comprometer comigo mesma. Mas na hora de agir, isso é o circuito que a gente está usando na hora de decidir. Na hora de agir não é esse circuito que está operando no nosso cérebro e no nosso comportamento. O circuito que está operando é o automático. A gente não pensa o tempo inteiro sobre o que a gente está
fazendo, a gente não está na consciência o tempo inteiro, a gente passa a maior parte do tempo na inconsciência e no automático, nesse sistema que vai reagindo aos estímulos que a gente tem, aos estímulos internos e externos. Então ele vai gravando respostas para estímulos, e é por isso que às vezes eu decido por um lado, mas na hora que eu vejo eu tô indo para outro. Então eu decido que eu não vou mais gritar com as pessoas que eu amo, e daqui a pouco eu vou lá e grito. Eu decido que eu vou cuidar da minha alimentação, e daqui a pouco eu tô lá comendo pizza, sorvete. Por que que isso acontece? Porque eu estou no automático. E no automático não é o certo e errado que opera, não é o bom e o ruim que opera. No automático o que opera é busca pelo prazer e fuga da dor. No automático a gente não está sendo racional. No automático a gente está sendo instintivo. Instintos primitivos de sobrevivência. Então é muito importante que a gente molde o nosso ambiente, porque os nossos instintos, eles reagem automaticamente a estímulos. Então a gente tem que olhar para quais são os comportamentos, os hábitos hoje que a gente quer mudar, quais são os estímulos que tiram a gente desse caminho, e aí eu preciso ver quais estímulos negativos eu posso tirar da minha volta, quais estímulos positivos eu posso criar para me colocar na direção certa, e quais estímulos internos eu tô dando. Então, como a gente tá no desafio de bons hábitos esse mês de fevereiro, e a gente tá no desafio Você Mais Fina da Camila, eu vou usar de exemplo aqui, se você quiser trazer uma pergunta, traga também, eu vou usar de exemplo aqui o emagrecimento. Então eu crio uma decisão que eu vou emagrecer, que eu vou cuidar da minha saúde, que eu vou me exercitar, mas aí eu tenho um significado interno de que exercício é chato, é ruim, comida saudável é ruim, é chata, é trabalhosa, é cara, e eu tenho um significado, um estímulo interno que dormir é muito bom, que tomar sorvete é muito bom, que comer pizza é muito bom. E aí esses significados ruins, eles vão significar dor para o meu sistema automático, eles vão significar dor para o meu sistema instintivo. E aí o que o meu cérebro vai fazer? Se aquilo me causa dor, por que o meu cérebro vai me aproximar daquilo? Então o que ele faz? Ele percebe, não, isso aqui é negativo, isso aqui é dor, isso aqui é desconforto, e ele começa a secretar hormônios de estresse na gente, cortisol, adrenalina, e aí aquilo que às vezes é sim desconfortável, mas se torna penoso, e por mais que a gente queira racionalmente fazer, o nosso instinto não deixa. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Então eu preciso olhar também para os significados que eu tô dando e criar novas associações. Aquilo que vai me trazer bons resultados precisa ser visto por mim como algo positivo, como algo prazeroso. Eu preciso, o máximo possível, tornar esse processo prazeroso. Então, se o meu objetivo, por exemplo, é emagrecer, eu preciso ressignificar minha relação com a comida. Entender que aquela comida que é bonita, que é calórica, que vai me dar aquela dopamina imediata, ela vai cobrar um preço muito caro depois. Eu preciso me lembrar disso e associar isso. No ano passado eu descobri que eu tenho endometriose, e a endometriose ela é uma doença causada basicamente por um desequilíbrio hormonal e por uma inflamação no organismo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de doce, eu sempre gostei assim de rosca, de padaria, de pão doce, de sorvete. E toda vez que eu vou em um dos mercados aqui em Tomazina, a gente entra assim, quando você vai no corredor, você sente um cheiro de padaria assim maravilhoso, um cheiro de doce, de rosca, de sonho. E várias vezes eu fui naquele mercado e é quando eu escapava da minha dieta. E aí quando eu descobri a endometriose, eu criei um estímulo interno muito forte em relação à alimentação, de que o prejuízo que eu ia ter, né, comendo coisas prazerosas, ia ser muito alto. E aí o que eu comecei a fazer? Cada vez que eu passava naquele corredor,
eu falava, nossa, que cheirinho de cólica menstrual. E, gente, eu não sinto vontade mais. Isso foi meses fazendo isso, porque eu descobri em maio do ano passado, né? Então foi meses sentindo aquele cheiro e dizendo pra mim mesma, nossa, que cheirinho de cólica menstrual. E agora eu já não passo vontade mais. Hoje eu já consigo seguir na minha alimentação. Por quê? Porque eu sentia muita dor. Eu fiz a cirurgia, né, no final do ano e tudo, mas a dor, a cólica que eu sentia era realmente muito forte e eu queria me lembrar do prejuízo que eu ia ter se eu escapasse da dieta, porque eu tava sentindo aquele cheiro gostoso. Então, assim, o nosso cérebro, ele grava muito mais quanto mais a recompensa que a gente tem por aquele comportamento é imediata. Então, quando eu como uma coisa calórica, às vezes o arrependimento que eu vou ter, o ganho de peso que eu vou ter, ele vai ser muito mais pesado do que aquele momentinho de prazer que eu vou ter na hora que eu tô comendo. Só que como aquele momentinho de prazer é instantâneo, o meu sistema automático e instintivo, ele grava aquilo, isso aqui é bom. Então eu preciso usar o meu cérebro racional para eu tirar a associação desse lugar e criar uma outra associação. Só que um outro cuidado que eu tenho que ter é que se o meu ambiente é todo cercado de estímulos contrários aos meus objetivos, a tendência é eu sucumbir a esse ambiente. É a mesma coisa de eu querer que uma planta floresça num solo podre, num solo seco, num solo que não tem como. Então a gente precisa cuidar desse ambiente. Se o meu objetivo é emagrecer, eu preciso começar a seguir pessoas, conviver com pessoas que gostam disso, que são felizes assim, porque isso vai criando associações no meu cérebro de que me cuidar é bom, de que me cuidar é possível, de que me cuidar é gostoso e de que me cuidar vai me levar para esse resultado. E é por isso que é importante também a gente sempre visualizar o resultado, ter imagens que eu vou associar com esse resultado, ver essas imagens, colocar no plano de fundo do celular, ou no computador, ou no seu caderno de anotações, né? Deixa eu ver aqui, verdade, eu tava do lado, subindo na rampa da padaria. Por isso que tem dependência química, muitas vezes tem que mudar de cidade para se manter sóbrio. Sim, por quê? Porque a gente, querendo ou não, gostando ou não, isso é científico, a gente é contaminado pelo ambiente. Às vezes a gente não vai ter o poder de sair de um ambiente que nos arrasta para os nossos vícios, que a gente quer se desfazer. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode criar um outro ambiente com uma força ainda maior, com um comprometimento ainda mais forte, para que ele compita com esse outro ambiente tóxico aqui. Então, quanto mais o ambiente me puxa para trás, mais eu preciso de forças me puxando para frente. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E eu preciso cuidar das associações que eu tô fazendo. Se eu associar, fazer o que eu tenho que fazer, fazer aquilo que vai me levar para o resultado que eu quero, mas eu associo isso a sofrimento, o meu cérebro automático vai me manter afastada, tá? Disso, por mais que eu queira, por mais que racionalmente, na hora da decisão, eu tenho clareza, eu não vou conseguir. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Então tá, deixa eu ver aqui do ambiente. Beleza. Então, antes de eu entrar nos 7 hábitos do Stephen Covey, ele fala aqui de 10, deixa eu ver, são 10, os 10 principais desafios que as pessoas têm em relação à produtividade, tá? Então, primeiro deles, não ter clareza do que traz aquele resultado. Quando a gente quer um resultado, às vezes a gente tem uma visão inocente de que, eu vou fazer isso aqui e aí eu vou ter aquele resultado. Em vez de eu fazer o caminho inverso, de, deixa eu ver quem são as pessoas que têm esse resultado que eu quero. E aí eu me pergunto, se essa pessoa tem esse resultado, eu quero saber o que ela faz. Porque às vezes eu quero ter um resultado do meu jeito, do jeito que eu acho que vai dar certo, mas não é o jeito que já se sabe que vai dar certo. E isso eu percebo aqui no atendimento, especialmente em relação a faturamento de profissionais autônomos. Então, os profissionais autônomos, como hoje em dia todo mundo tá na internet, a tendência das pessoas é achar que você tem que estar na internet para ter um faturamento maior.
E isso não é verdade. O faturamento na internet ele pode levar a uma escala, mas isso é um trabalho de longo prazo. Mas para muitos profissionais autônomos, o trabalho offline é o que vai aumentar o faturamento, principalmente a curto prazo. Então, quando eu tenho um objetivo, eu preciso ter essa postura de pesquisar o que as pessoas que já realizaram esse objetivo estão fazendo ou fizeram para alcançar. E não ficar só especulando sobre o que, na minha opinião, pode dar aquele resultado. As pessoas associam dieta a sofrimento. Exatamente. Associam atividade física a sofrimento. Associam manter os seus planos, né? Se manter no caminho a sofrimento. Principalmente porque todos nós passamos por aquele momento de euforia, de não, agora eu tomei a decisão, eu tô motivada, eu vou fazer. Então, os primeiros dias a gente tá movido por essa euforia. E todo mundo que tenha essa clareza de saber onde está, saber onde quer chegar e o movimento que precisa ser feito, o processo que precisa ser vivido, a gente vai chegar aqui no meio do caminho. E o meio do caminho é onde eu estou comprometida, é onde eu estou fazendo, mas eu ainda não estou colhendo. E às vezes as pessoas estão olhando para mim com pena, ou eu estou alucinando, né? Ou eu estou com pena de mim mesma, eu estou duvidando, eu às vezes estou desesperançosa e eu começo a achar que todo mundo tá olhando assim pra mim. Esse momento aqui no meio é o vale da desilusão, é o vale que a gente precisa atravessar. E nesse vale é o momento de eu olhar para trás e ver aquilo que eu já evoluí e olhar para frente e lembrar de para onde eu estou indo. Porque se eu fico só no agora, que nossa, eu tô aqui no meio do caminho, às vezes eu tô só no desconforto, às vezes eu tô só assim, nossa, eu tô fazendo, mas eu ainda não tenho resultado. E é aqui nesse ponto que muita gente desiste. Então eu preciso saber que entre onde eu tô e onde eu quero chegar existe um processo e é ele que vai me levar. E esse processo vai ser desconfortável, mas é só passando por ele que eu vou chegar. Então vai ter um momento que eu vou sentir que eu tô me dedicando, que eu tô dando tudo de mim, mas que eu ainda não cheguei, que eu ainda não estou colhendo. Vai ter, isso faz parte. Isso quer dizer que eu já passei da primeira fase, eu tô entrando na segunda fase e eu preciso persistir. Segundo desafio, medo e insegurança. Então eu já, muitas vezes também por não planejar, muitas vezes por não colocar no papel, puxa Tainá, mas o que eu queria da minha vida era tal coisa, mas ela é uma coisa que é muito distante para mim. Tudo bem, às vezes é distante hoje, mas e se for para você alcançar esse resultado em 10 anos? O que você pode fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano? Então, quando a gente divide grandes objetivos em pequenas etapas e foca em viver uma etapa por vez, eles vão se tornando mais próximos, eles vão se tornando mais tangíveis, né? Mais alcançáveis. Então, essa é uma das coisas também. Por exemplo, trazendo, né, por exemplo, que a gente está usando, que é do emagrecimento. Puxa, mas eu quero emagrecer 30 quilos. Tudo bem, mas emagreça primeiro os 3 primeiros quilos, né? Coloca na tua cabeça primeiro os 3 primeiros quilos, depois mais 3, depois mais 3, e aí você vai se motivando. Porque se eu crio um objetivo logo de cara, muito distante, e eu não divido ele em etapas, eu vou sempre me sentir muito distante. Nossa, eu perdi 3 quilos, mas ainda faltam 27. Então, por isso que a gente tem que focar em um por vez. Ou então, por exemplo, eu estudo para concurso, outro exemplo que acontece isso. Nossa, mas eu tô acertando 40% da prova, eu preciso chegar a 70%. Não, na próxima prova você precisa acertar um pouquinho mais que 40%. E na próxima, um pouquinho mais do que você acertou na última. E assim você vai se aproximando cada vez mais. O terceiro desafio é o imediatismo, que tem a ver com o que eu já estava falando, né? De não focar em uma etapa por vez. Então a pessoa já se empolga. Ah, mas eu quero isso, em vez de se concentrar na etapa onde ela tá agora. E aí não evolui, porque eu tô olhando muito para lá, mas eu não tô olhando pro que precisa ser feito agora aqui. Culpa e condição de vítima, que é o que? Uma postura passiva diante da vida. Se as condições não estão favoráveis, se ninguém tá me oferecendo ajuda, eu também me encolho e não faço nada. Pra gente alcançar um resultado, a gente precisa assumir uma postura. O resultado ele não vem sem a gente se tornar
quem a gente precisa se tornar para ser capaz de produzir aquele resultado. E a primeira coisa que a gente precisa ter é atitude, é ir atrás, é ter cara de pau, é se arriscar, é correr riscos, é se expor, é ser vulnerável. Então, por exemplo, tem muita gente que reclama, que ninguém ajuda, mas aquela pessoa tá batendo na porta de alguém para pedir ajuda? Tá sendo vulnerável ou tá só reclamando? Né? Então, quem não se atreve não vai sair do lugar. Quinto, desesperança e conformismo. Então, às vezes eu tô desmotivada, eu tô pra baixo, eu não tô fazendo nada para nutrir meus recursos internos e aí eu me conformo. Ou eu tô num ambiente onde todo mundo é conformado. E aí a tendência é eu sucumbir a esse ambiente, porque a força que eu tenho que fazer para eu evoluir, sendo que tem um monte de forças me puxando para baixo, é uma força grande demais. Então eu preciso olhar também, né, pro quanto eu estou criando um ambiente interno favorável através de bons hábitos e estou me cercando de um ambiente que também me incentiva, me inspira, né? Sexto desafio, a vida desequilibrada, a vida disfuncional, pesada, sem horário para nada, sem ordem, né? Correria, apagando incêndio, não tem intenção nenhuma, tá sendo levado pela correnteza. Daí como é que essa pessoa vai tomar decisões? Como é que essa pessoa vai ter objetivos? Se ela não consegue lidar, né, com o que precisa ser feito na vida dela. Sétimo desafio, pensar sempre no ganho pessoal de curto prazo. Só faz aquilo, mas se eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou fazer. E às vezes você não vai ganhar nada naquele momento, mas a longo prazo você vai ganhar. Então tem que pensar nisso, a gente faz parte do todo e a gente precisa do todo. Quando a gente contribui, a gente também se ajuda. Oitavo desafio, bom dia. Oitavo desafio, a ânsia de ser compreendido, a ânsia de ter a aprovação das pessoas, a ânsia de agradar, a ânsia de ser acolhido sempre. E tudo bem, a gente quer ser acolhido, mas se a gente se condiciona do tipo, se eu não for acolhido, eu não vou agir, eu não vou me abrir, né? Eu não vou me movimentar, aí a gente está escolhendo se limitar. E a gente tá numa postura muitas vezes infantil, porque as pessoas elas não vão ser justas comigo, as pessoas elas não vão ser perfeitas comigo, elas não vão agir de uma forma ideal, como eu também não ajo. As pessoas são imperfeitas, as pessoas elas só dão o que elas têm e as pessoas precisam saber o que é esperado delas também. Eu estou alinhando expectativa com as pessoas sobre o que eu espero delas, sobre o que eu preciso delas. Eu estou sendo vulnerável de pedir favor em vez de dar ordem, me colocar numa posição de superioridade e às vezes a pessoa vai querer se defender não me ouvindo. Nono desafio, diferenças e conflitos. E muitas vezes, quando que surgem os conflitos? Quando eu não sei expressar corretamente os meus sentimentos. Então eu fico chateada com o que alguém me fez. Mas no calor das emoções, em vez de eu ir falar para a pessoa, olha, isso que você falou me deixou chateada. Eu vou lá e falo para a pessoa assim, você é uma grossa, sabia? E aí, em vez disso virar uma conversa de aprendizado e de feedback, isso vira uma guerra, a pessoa vai se defender e vai falar que eu sou uma dramática, vai falar que eu sou uma vítima e a gente vai chegar exatamente em lugar nenhum ou dar vários passos para trás. E nos 7 hábitos a gente vai trabalhar cada um desses desafios, tá? E o 10º desafio, estagnação. Em vez de buscar o crescimento, eu busco o conforto, eu busco a segurança, eu sou aquela pessoa que eu detesto ter problemas, eu quero o máximo possível evitar estresse e problema na minha vida e aí eu tô sempre me encolhendo, eu tô cada vez evitando me abrir para as coisas, eu vou me fechando, a minha vida vai ficando pequena. Por quê?
Porque ter problemas e desafios é sinônimo de estar vivo, não tem como evitar isso. O único jeito de evitar é realmente se encolher cada vez mais. Só que isso também vai custar um preço alto, por quê? Porque nós buscamos, é uma pulsão humana a gente querer o crescimento e a evolução. Então, se eu tô fugindo de problema, tô fugindo de desafio, eu também tô fugindo da evolução, eu tô fugindo da minha natureza e de quem eu vim para ser nesse mundo. Porque eu só vou crescer à medida que eu consigo lidar com mais e mais problemas, à medida que eu consigo lidar com mais e mais desafios. Tá fazendo sentido, gente? E agora, às 7h37, eu vou conseguir entrar nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E antes dos hábitos, ele ainda fala de 3 princípios. Primeiro princípio, ética da personalidade e ética do caráter. O que ele quer dizer com esse princípio? Que às vezes você vai para a vida muito preocupado em se provar, em se mostrar uma pessoa digna, em se mostrar uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. E aí, às vezes, nessa postura, você nunca vai ser vulnerável, você nunca vai pedir desculpa, você nunca vai reconhecer que tá errado, você nunca vai pedir para a pessoa te explicar algo que você não sabe, você nunca vai assumir algo que você não sabe, e aí você vai ficar engessado e não vai criar relações profundas. E nós precisamos criar relações profundas se a gente quiser ter sucesso na vida. Então a ética da personalidade é essa, que eu preciso dessa persona de sucesso, dessa persona de capaz, né? E eu tenho que ter cuidado porque essa persona ela não existe. Né? Então a Tainá ela só vai conseguir construir relações profundas, crescer e prosperar se a Tainá de vez em quando tiver coragem de ir num ambiente certo, com a pessoa certa, falar, olha, isso aqui eu não sei, eu preciso da tua ajuda, isso aqui eu errei, me desculpa, sinto muito, eu não sabia, mas agora eu aprendi, daqui pra frente eu vou fazer assim, assim, assim. Então eu tenho que ter cuidado com essa questão da construção da reputação, porque a reputação é importante? Sim, pra gente ter sucesso a gente precisa se importar com o que os outros pensam da gente? Sim, mas isso não quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Se eu mostrar que eu estou aberta ao aprendizado e comprometida, isso vai construir relações mais profundas, de mais confiança, mais sólidas, porque o que cria confiança nas pessoas é a coerência. E eu nunca vou conseguir ser coerente como uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Então eu preciso trazer de vez em quando as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, porque aí eu tô mostrando quem eu realmente sou e a partir disso a pessoa vai confiar em mim. Então muitas pessoas mesmo me procuram e confiam no meu trabalho por isso. Porque, ai, Tainá, você é uma pessoa que você fala a verdade, você mostra o que é mesmo, né? Não fica enfeitando. Então a gente tem que ter cuidado com que postura que a gente tá indo se relacionar com as pessoas. Eu vou com o espírito de aprendizado ou eu vou com o espírito de armadura, né? De defesa, de provar quem eu sou. Segundo princípio, eu preciso ir para os relacionamentos entendendo que cada pessoa tem um paradigma diferente. Tem uma visão de mundo completamente diferente, porque nasceu num lugar diferente, com uma família diferente, com experiências diferentes, traumas, prioridades, valores diferentes. E se eu não levo isso em consideração, eu vou ser aquela pessoa que eu falo muito pouco, se falo, espero que o outro entenda na minha linguagem e aí também não vou estabelecer boas relações, não vou ter cooperação e os meus resultados sempre vão ser limitados. Eu preciso entender que cada pessoa vem de um universo diferente, tem uma comunicação diferente, tem valores diferentes, eu preciso estar aberta, eu não posso ter preguiça de chegar no outro, de ouvir o outro, sabe? De entender o outro e aí falar com ele numa linguagem que faz sentido para ele. Não adianta só eu falar, eu preciso ver que o outro recebeu e ele entendeu o que eu tô falando. E terceiro princípio, a gente precisa ter valores claros. O que é valor, gente? É tudo aquilo que a gente considera precioso. É tudo aquilo que a gente considera que a gente quer proteger, que a gente quer preservar, que a gente quer cultivar na nossa vida. Então, quais são os meus valores? O que é importante para mim? O que dá sentido para minha vida?
é a integridade, é a eficiência, e aí cada pessoa também vai ter numa ordem diferente esses valores. E se eu não tenho os meus valores claros, o que vai acontecer? Eu vou me submeter aos valores dos ambientes onde eu tô. Eu não vou saber me posicionar, eu não vou fazer acordos, eu não vou me comunicar. E aí, às vezes, eu vou me deparar lá no futuro com o meu eu do futuro. E, nossa, eu não protegi aquilo que eu achava importante porque eu não parei para pensar no que era mais importante para mim e fui seguindo o fluxo. Então, eu preciso ter valores claros para que eu escolha uma forma de trabalhar que atenda aos meus valores, uma forma de me relacionar que atenda aos meus valores, uma forma de viver e de fazer escolhas que atendam aos meus valores, porque senão, qual que é o critério que eu vou usar para eu entrar numa relação, para eu entrar num trabalho, para eu fazer um acordo, para eu dizer um sim para uma pessoa, para eu dizer um não para outra pessoa? Então eu preciso saber quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que é inegociável, o que eu não abro mão. E aí as pessoas com quem eu convivo precisam saber disso, eu preciso falar isso para elas. Olha, se funcionar assim, para mim tudo bem. Ou eu preciso que funcione assim. Pode ser, porque senão também não tem como elas adivinharem. Tá fazendo sentido até aqui? Desafios, princípios. Os 7 hábitos. É muito conteúdo essa live. Os 7 hábitos são divididos em 2 categorias. Os primeiros 3 hábitos são hábitos de vitória particular. São hábitos de autoliderança, de autogestão, de eu ser bom para mim mesmo. E os outros 4 são de liderança pública, de vitória pública. E por que vem primeiro a vitória particular e depois a vitória pública? Porque se eu não sei ser bom para mim, se eu não sei me gerir, se eu não sei trabalhar com os meus próprios limites e vícios emocionais, como é que eu vou conviver em um mundo complexo, de pessoas complexas, se eu não sei lidar nem com as minhas complexidades? Então, se eu sou uma pessoa que eu ignoro, e assim, por exemplo, eu trabalho com pessoas, né? Então eu escuto muito, eu queria tanto trabalhar com pessoas, mas a pessoa precisa primeiro aprender a lidar com ela mesma, aprender a lidar com os desafios dela, porque senão ela vai olhar, é muito fácil, gente, falar para os outros o que eles deveriam estar fazendo diferente. Por quê? Porque a gente está enxergando o outro de forma objetiva. A gente está vendo o que precisa ser feito é isso e o que a pessoa está fazendo é aquilo. Só que na nossa vida, a gente entende todos os desafios entre o que precisa ser feito e o que eu consigo fazer. Então, eu não tenho maturidade emocional para falar para o outro o que ele tem que melhorar, o que ele tem que fazer, se eu não tenho clareza nem dos meus ruídos. Eu não tenho clareza dos ruídos deles. O que a gente enxerga sobre o outro é só a pontinha do iceberg, né? Aqui embaixo tem vícios, tem crenças, tem circunstâncias. E eu só vou ajudar pessoas quando eu aprendo a lidar com o que está embaixo da superfície. E eu não vou saber ajudar ninguém a lidar com isso aqui se eu não lido com a minha debaixo da superfície. Entende? Então a gente precisa, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu preciso entender que eu preciso me relacionar. Eu quero me relacionar, eu preciso aprender a lidar comigo mesma. Eu preciso aprender a olhar para as minhas fraquezas, olhar para os meus desafios, olhar para os meus limites e como é que eu vou gerir isso para eu conseguir alcançar resultados. E conforme a minha consciência, as minhas habilidades vão se ampliando, mais recursos eu tenho para ter boas relações e para liderar, influenciar e ajudar pessoas. Tá fazendo sentido? Então, o primeiro hábito dos 7, seja proativo. O que é ser proativo? O que é ser proativo, gente? O que é ser proativo para você? Ser proativo no sentido que o autor fala aqui é entender a nossa autorresponsabilidade. É entender que de todos os estímulos que nós recebemos, estímulos positivos, estímulos negativos, pessoas que colaboram, pessoas que atrapalham, obstáculos que a gente tem, a gente sempre vai escolher sobre o que a gente vai fazer com aquilo. É entender... Ah, obrigada!
É um copo, esse copo é maravilhoso, ele é térmico. Então é entender que aquilo que o outro faz pra mim vai ter o efeito sobre mim que eu escolher dar. É entender, ser proativo é entender que eu não sou um produto do ambiente, eu sou influenciada pelo ambiente e eu tenho o poder de interferir nesse ambiente, eu tenho o poder de sair desse ambiente e se eu estou nesse ambiente, eu tenho o poder de perceber como ele está me afetando e o que eu posso fazer sobre isso. Porque se eu acho que eu sou um produto do ambiente, que aquilo que as pessoas fazem determina quem eu sou, determina o meu resultado, determina como eu me sinto, eu não tenho autoliderança nenhuma na minha vida. Então eu preciso entender que tudo que acontece na minha vida vai ter o efeito sobre mim que eu deixar que tenha. Tá fazendo sentido, gente? Eu preciso me responsabilizar pelo que eu sinto, eu preciso me responsabilizar por como eu respondo aos acontecimentos, como eu respondo quando alguém me desagrada, como eu respondo quando alguém não me ajuda. Eu tenho algo a aprender ali sobre como é que eu posso me comunicar melhor com essa pessoa, como é que eu posso entender por que ela não me ajudou, como é que eu posso buscar uma solução para isso aqui, em vez de, a pessoa não me ajudou, então não tenho o que eu fazer e eu não vou alcançar esse resultado. Isso é ser proativo. E eu preciso entender também que quanto mais eu assumo responsabilidades, quanto mais eu me abro para assumir responsabilidades, mais resultados eu vou ter. Existem 3 níveis de responsabilidades. Existe aquela responsabilidade que é infantil, que é o quê? Eu sempre preciso que alguém faça pra mim. Eu preciso que alguém me autorize, eu preciso que alguém aprove, eu preciso que a pessoa me apoie, eu preciso que ela colabore. O meu resultado depende do outro. Isso é uma responsabilidade infantil. Por quê? Porque na nossa infância a gente é dependente, mas na nossa vida adulta a gente não é dependente. A gente é interdependente. A gente é melhor com os outros, mas a gente é capaz de ir atrás dos nossos resultados. Essa é a responsabilidade de criança. O segundo nível, um pouquinho acima, é a responsabilidade de adulto. O que o adulto faz? O que é dever dele, o que é atribuição dele. Então eu preciso fazer isso aqui, eu vou lá e faço. Esse adulto vai ter muito mais resultado que a criança. Mas ele ainda vai ter um limite que é sobre aquilo que não é obrigação dele, mas às vezes mesmo não sendo obrigação dele, afeta os resultados que ele tem interesse. E aí ele tem uma escolha. Eu posso fazer aquilo que me interessa, independentemente de se é minha obrigação ou não, e alcançar aquele resultado, ou eu posso fazer só o que é minha obrigação, mesmo que isso limite os meus resultados. Então, o que é responsabilidade adulta? Eu faço só o que é minha obrigação. E o que é responsabilidade extraordinária, que faz com que a gente vá além nos nossos resultados? É eu fazer o que é do meu interesse, o que vai trazer o resultado que eu quero, independente se isso é minha obrigação. Então, quanto mais eu assumo responsabilidades, mais eu produzo resultados na vida. Quanto mais eu dependo da responsabilidade de outras pessoas, mais eu limito os meus resultados na minha vida. E isso serve para todos os pilares da nossa vida, né? Então a gente precisa ver se a gente não está só esperando do outro e não olhando como é que eu posso fazer para ajudar o outro, como é que eu posso fazer para alinhar melhor minha expectativa com o outro. E não ficar só concentrando no que o outro está fazendo, no que o outro está deixando de fazer e levando isso como intencional, sem lembrar que o outro tem toda aquela parcela que a gente não sabe do que está afetando ele, que está por baixo da superfície. Então esse é o primeiro hábito, tá? Seja proativo. O segundo hábito, comece com o objetivo em mente. Isso aqui eu já adiantei, né? Primeiro, você tem que ter clareza. Não adianta você ser produtivo sem você ter objetivo. Porque aí você vai ser produtivo, mas você não sabe pra quê. Você não sabe pra onde você quer ser levado, né? E aí você normalmente vai ser conduzido pelo objetivo de outras pessoas, que às vezes vai acabar te levando para o bom lugar, mas às vezes vai acabar te levando para um lugar que, mesmo que seja bom, não é o que você queria e vai te trazer uma doença, uma frustração, né? Um arrependimento. Acho que esse é o pior de tudo.
Então, começar com o objetivo em mente é, primeiro, qual que é a vida que eu quero ter? Qual que é a vida que eu quero ter? Como que eu quero viver? Qual que é a rotina que eu quero ter? Qual que é a jornada de trabalho que eu quero ter? Como que é a casa que eu quero ter? Como que eu quero que funcione essa casa? Como são as relações, a rotina profissional que eu quero ter? Como que é a vida que eu quero ter? Preciso ter clareza disso. Para eu ter a vida que eu quero ter, o que eu preciso? Quais são os objetivos que eu tenho para esse ano? Porque às vezes a vida que eu quero ter está próxima, às vezes a vida que eu quero ter é só uma questão de ajuste de postura e às vezes é uma questão de objetivos de longo prazo. Então, para eu ter a vida que eu quero ter, o que eu preciso alcançar nesse ano? E para eu ter o que eu quero alcançar nesse ano, o que eu preciso alcançar nesse mês? O que eu preciso fazer nessa semana? Quem que é a pessoa que eu quero ser? Quem que é a pessoa que eu quero me orgulhar de ter sido no final da minha vida? Então eu preciso ter clareza disso. Quem que é a esposa que eu quero ser? Quem que é a profissional que eu quero ser? Quem que é a filha de Deus que eu quero ser? Quem que é a filha que eu quero ser? Aí sim eu vou com intenção para os ambientes. E eu vou a partir disso, né? Claro que, como eu falei aqui já, a intenção basta? Não. Eu vou descobrir que entre a pessoa que eu quero ser e a pessoa que eu consigo ser, existe um processo de aprendizado aqui para acontecer, né? Então tudo é processo, mas eu preciso ter clareza, porque senão eu tô só, aí eu viro um produto do ambiente que tá só reagindo, que tá só respondendo a estímulos. Então, primeiro, seja proativo. Segundo, tenha sempre um objetivo. Eu quero conversar com uma pessoa, eu preciso ter um objetivo. Se a gente não tem objetivo, a gente fica completamente na reatividade e muitas vezes não chega a lugar nenhum. Terceiro hábito. Primeiro, o mais importante, a gente não vai ser pessoas produtivas, eficazes, que produzem resultados se a gente não tiver prioridades. E prioridade significa isso aqui é importante nesse momento, e isso aqui é importante também, mas menos. Isso aqui eu posso flexibilizar porque isso aqui eu não posso. Se tudo isso aqui é importante, então nada é importante. E se eu não tenho prioridades claras sobre aquilo que é inegociável para mim, normalmente o que é inegociável para mim é a primeira coisa que eu vou abrir mão. E vou me arrepender depois e ter prejuízos por causa disso. Então a gente precisa ter clareza a cada ano, a cada mês, a cada semana, conforme a nossa vida vai acontecendo, de o que é prioridade para mim agora. Você não é produtivo se você tenta dar conta de tudo. Na verdade, tentar dar conta de tudo muitas vezes é uma história que a gente se conta para não fazer escolhas, para não falar não para ninguém, para não desagradar ninguém, para não decepcionar ninguém, e aí a gente se decepciona com a gente mesmo. E isso a longo prazo vai tender a piorar cada vez mais e muitas vezes levar a uma depressão, a uma perda, né? Às vezes um casamento que acaba, às vezes um prejuízo financeiro, às vezes uma coisa que você não queria que acontecesse, que acontece. Então a gente precisa entender, primeiro de tudo, que a nossa vida vai precisar fazer sentido pra gente, porque a nossa vida é um dom de Deus que chegou até nós, é uma bênção. Tem pessoas nesse momento que a gente está nessa live, no hospital lutando pela vida. E a gente está aqui, né? Porque a gente é abençoado. Que uso que a gente está fazendo? A gente está valorizando isso ou não? Então são essas perguntas que a gente tem que se responder. E aí às vezes a gente não se responsabiliza, não se posiciona e fala assim, mas é porque eu não quero ser egoísta. Só que quando eu não quero ser egoísta nesse sentido de tipo, eu preciso atender todo mundo, muitas vezes eu estou sendo arrogante. Primeiro, de ignorar que eu tenho limites, e aí eu acho que eu sou grande demais e eu posso absorver tudo. E segundo, que eu tenho necessidades emocionais que vão me fazer estar bem. Porque se eu não estiver bem pra mim, eu não tô bem pra ninguém. Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir. Eu posso tentar estar bem pra todo mundo, muito bem intencionada, mas se eu não tenho recurso interno, porque eu tô infeliz, porque eu tô insatisfeita, porque eu tô sobrecarregada, a primeira decepção que o outro me causar, e ele vai causar porque ele é humano, aquilo vai me paralisar, aquilo vai me derrubar, aquilo vai me causar um efeito muito maior
do que poderia causar, porque relações, né, profundas, maduras, também são feitas de paciência, de tolerância, e eu não vou conseguir ter paciência, tolerância com o outro se eu não tenho recursos internos para isso. E eu preciso entender que as pessoas que se espelham em mim, que precisam de mim, são poucas. Em geral, estão dentro da nossa casa. E se eu dou importância demais para o que o mundo está esperando, para o que os outros estão esperando, eu vou deixar a desejar para as pessoas que são mais importantes para mim. E se eu não me cuido, eu não me priorizo, eu estou ensinando para essas pessoas como cuidarem delas mesmas. Porque liderar não é dizer faça isso, faça aquilo, mas é faça aqui comigo, olha o que eu estou fazendo. O exemplo, a gente não escolhe o efeito que ele vai ter sobre o outro, ele arrasta. Eu escolho o que eu vou falar para o outro, faça isso, faça aquilo, mas o que eu estou fazendo tem um poder muito maior de influência. As nossas atitudes revelam muito mais quem a gente é do que o nosso discurso. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então eu preciso ter prioridades e atender essas prioridades e me posicionar de acordo com essas prioridades. Esse é o terceiro. Quarto hábito das pessoas altamente eficazes: pensar ganha. A vida é feita de trocas, bons relacionamentos são feitos de trocas, o amor é feito de trocas, o sucesso é feito de trocas. Só que se eu não tenho uma referência interna saudável a respeito disso, a respeito das trocas, se eu tenho buracos internos que eu ainda não olhei para isso, muitas vezes o que vai acontecer? Eu vou para os relacionamentos sempre esperando mais do outro e às vezes me fechando e não dando muito por medo de perder com isso. Eu tenho medo de ser passada para trás, eu tenho medo de ficar para trás. E aí eu não vou negociar, eu não vou fazer acordos, eu vou sempre tentar tirar vantagem dos outros. E com isso eu vou às vezes ter mais resultados a curto prazo, mas eu não vou construir relações de longo prazo, relações de confiança. E eu vou arcar com prejuízos disso. O sucesso é feito de boas relações. Então eu preciso entender que toda relação é feita de uma troca. E cabe a mim perceber o que eu posso dar em cada relação e o que eu espero receber em cada relação. Então tem pessoas, por exemplo, que têm crenças em relação a vendas, que tem preconceito com vendedores, porque acha que o vendedor ele está sempre tentando tirar uma vantagem. O vendedor nada mais é do que um solucionador de problemas. Ele vende uma solução para você. E você, em troca, porque você não é uma criança e você não é filha daquele vendedor, você em troca paga ele por essa solução, por esse produto ou serviço. Isso é uma relação adulta onde todos ganham. No relacionamento, quando você elogia, quando você diz que você ama, quando você prestigia o outro, seja um relacionamento de casal, uma relação familiar, uma relação de amizade, de parceria profissional, quando você investe no outro, você está depositando. Você está... Nossa, deixa eu desligar isso aqui. Você está investindo no outro. E o outro, quando ele se sente visto, o que ele faz? Ele retribui. Então, se eu fico só olhando para mim, pro que o outro tem para fazer para mim, pro que o outro tem que me enxergar, mas eu não enxergo ele, eu tô olhando para ele só segundo o papel que ele tem na minha vida, só segundo o resultado que eu quero que ele me entregue, só segundo as expectativas que eu tenho sobre ele, eu não estou olhando para a pessoa. E se essa pessoa não se sente vista, ela também não vai me enxergar. Ela não vai ter nada para retribuir. Eu preciso olhar para os relacionamentos como se fosse uma conta bancária. Onde não adianta eu esperar nada do outro se eu não tenho créditos com essa pessoa. E eu vou construir créditos com essa pessoa investindo nessa pessoa. Depositando confiança, depositando
carinho, depositando aquilo de que alimenta as relações e que ela tem expectativas, e eu posso sempre conversar e alinhar isso, né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil para você? Como é que eu posso facilitar a sua vida? Como é que eu posso fazer você se sentir importante para mim? Como é que eu posso demonstrar para você o quanto você é importante para mim? E quanto mais eu invisto nessa pessoa, mais ela se sente vista e mais ela retribui. Nossa, eu não vi o tempo passar. Tá fazendo sentido até aqui? Então eu não tenho que competir com as pessoas, eu não tenho que ir para as relações com medo de ser passada para trás. Isso são questões internas passadas que eu preciso resolver internamente para que eu esteja disponível para trocar. Porque isso é fundamental. O quinto princípio, compreender primeiro para depois ser compreendido. Isso aqui é um desdobramento do princípio que eu estava falando agora. Né? Então é eu entender que a pessoa tem subjetividade, que a pessoa tem um paradigma diferente, ela tem um estilo de comunicação diferente, que ela tem suas crenças, ela tem seus valores, ela tem suas dores e suas limitações. E quanto mais eu me abrir para compreender essa pessoa, mais eu vou trazer profundidade para essa relação, mais eu vou aprender, criar habilidades relacionais, mais maturidade eu vou construir e mais isso vai me favorecer em todas as minhas relações pessoais e profissionais. Se eu compreendo o outro, a tendência daquela pessoa é ela me retribuir. Então, o relacionamento entre adultos não funciona à base de cobrança. Quem cobra é criança, adulto é com troca. E às vezes eu preciso negociar em torno dessas trocas, porque às vezes eu vou me relacionar com alguém que está na postura de criança, então eu preciso lembrar essa pessoa às vezes de, olha, eu tô entregando esse pagamento ou essa atitude, esse comportamento para você, e eu preciso que você faça tal coisa para mim, mas você não está fazendo. Eu queria entender o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, mas tomar muito cuidado com julgamentos precipitados, né, com conclusões precipitadas. Então não chegar acusando, mas chegar procurando entendendo que pode ter acontecido algo que você não sabe e que você pode ajudar a esclarecer. E a tendência é a pessoa querer retribuir, e se ela não retribuir, isso é algo que pode ser alinhado, ou talvez mostre que seja um relacionamento que talvez não mereça ser mantido, tá? Sexto hábito, crie sinergia. O que é criar sinergia? É entender que nós não somos seres separados, que a Tainá não é um ser completamente individual. A Tainá é sempre parte de um todo, é parte de um sistema. Sou parte de uma família da onde eu venho, sou parte de uma família que eu estou criando, sou parte de uma comunidade onde eu trabalho, sou parte de uma comunidade onde eu moro. E eu tenho um papel, eu tenho um lugar nesse todo. E cada vez que eu penso no todo e não penso só em mim, eu também estou pensando em mim, porque eu preciso desse todo, eu preciso desse planeta, eu preciso dos recursos naturais, eu preciso que os ambientes que eu frequento estejam funcionando adequadamente, eu preciso ter uma cidade com infraestrutura para eu morar. Então, cada vez que eu contribuo para um órgão público, que eu contribuo para as pessoas que me cercam, né? Tanto nos pequenos círculos como nos grandes círculos, eu também me aproveito disso. Tudo é sistema, né? O nosso corpo é feito de sistemas, que são feitos de órgãos, que são feitos de células, que precisam trabalhar de forma harmônica para a gente ter saúde, né? E a gente está inserido num planeta e a gente é uma célula nesse sistema que precisa funcionar harmonicamente para que tudo funcione. E se tudo funciona, é bom para mim. Então eu preciso pensar não só no que é bom para mim, porque quando uma célula no nosso corpo faz isso e pensa só nela, é quando começa uma doença, um câncer, né? Então a gente precisa criar essa sinergia de entender que a gente está conectado. E através de bons relacionamentos a gente traz mais essa consciência para o nosso dia a dia.
E o sétimo hábito é afinar o instrumento, é estar sempre nutrindo seus recursos internos, nutrindo sua saúde mental, espiritual, ampliando seus conhecimentos, buscando inspiração, motivação, porque isso te faz bem e aquilo que te faz bem te faz mais útil, mais produtivo, né? Te faz melhor para o mundo, o que faz bem para você, faz bem para sua contribuição. E não é a vida também não é só sobre ser produtivo, ser útil, é também sobre ser feliz, sobre ser realizado, sobre, né, dar esse exemplo, né, mostrar para as pessoas que isso é possível e encorajá-las a buscar o mesmo para elas. Gente, fez sentido? Então esses são os 7, tá? Deixa eu resumir aqui para vocês, ó. Ser proativo, então me responsabilizar por como eu reajo a estímulos, me responsabilizar pelos resultados, mesmo quando eles não dependem só daquilo que é atribuição minha. Segundo, começar com o objetivo em mente, saber o que eu quero, saber o que eu valorizo, priorizo e agir de acordo com isso. Terceiro, ter prioridades claras, saber o que é mais importante, o que é menos importante. Quarto, pensar sempre ganha-ganha, ir para os relacionamentos disponível para trocar. Quinto, buscar primeiro compreender, depois ser compreendido. Sexto, criar sinergia, entender que eu faço parte do todo e contribuir com o todo é contribuir comigo mesma. E 7, afine o instrumento, cresça, se alimente, se motive, né? E faça aquilo que te faz feliz. Aí, para terminar, eu trouxe um parágrafo aqui sobre o que é o sucesso verdadeiro. O sucesso verdadeiro é muito mais do que ganhar dinheiro ou chegar ao topo. Tem a ver com se tornar tudo o que você é capaz de ser. Um ótimo filho, pai, chefe ou funcionário. É ser gentil, prestativo, ter iniciativa e tornar o mundo um lugar melhor. Ter sucesso é ser capaz de ver além dos nossos objetivos pessoais e aprender a administrar nossas tendências ao egoísmo, à cobiça, de modo a nos tornarmos mais sensíveis às outras pessoas com quem partilhamos a nossa caminhada. O sucesso verdadeiro é ser reconhecido como alguém que melhora a vida daqueles a quem toca. O que significa buscar tocar mais pessoas, pois no fundo você sabe que isso faz a diferença. Essa frase é do Flip Flippen. Gente, quem quer saber mais sobre os 7 hábitos das pessoas eficazes, obrigada, viu, Kayoshi? Legal, fico feliz. Quem quer saber mais sobre isso, saber sobre a minha metodologia de gestão de tempo, que tem tudo isso que eu falei nessa live, de forma bem mastigada, passo a passo, para você aplicar na sua vida, é só comentar aqui na live ou na gravação estrutura e você vai receber as informações sobre essa metodologia, tá? A próxima live já vai começar os esquentas do devocional para mulheres, mas como eu já me alonguei muito, eu vou começar a divulgar nos próximos dias nos meus stories. Acompanhem, tá? Desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e até a próxima live. Tchau, tchau.